E o Brasil tá pegando fogo. Isso aqui é só um catuque, hein? Fala, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Saar e esse aqui é o Catuque Podcast. Olha, hoje a gente vai mostrar uma matéria muito importante para que você tome conhecimento. Tá rolando em todos os canais e eu quero ir direto na mensagem. Por quê? Porque, cara, eu não sei o que vai acontecer com o nosso país. Vamos lá. Porque esses generais de melancias não falam, não usam de hombridade para falar isso. Precisou me botar como boi de piranha para falar isso. Porque essa gente de Brasília, porque os generais falaram que todo mundo de Brasília sabe disso. Porque essa gente não fala. Como é que eles se calam? Gente, por que não falar? Por que as pessoas se calam? A gente está vivendo num momento aqui no Brasil de grande dificuldade. As pessoas temerosas não sabem o que fazem. Por quê? Porque elas estão sendo perseguidas. E a gente sabe que isso está acontecendo. Tá difícil da gente ter ideia do que vai acontecer ali na frente. Todo mundo está correndo os riscos. A gente aqui à mesa, quando coloca as matérias, também corremos riscos. E você sabe, quem tem medo, né? Mas eu vou também ler aqui a matéria da Gazeta do Povo. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Bem, vamos lá. O ápice da violação. Moraes atinge os Estados Unidos em caso de Flávia Magalhães. Essa matéria aqui é da Gazeta do Povo, de hoje, hein? Vamos lá. No programa A Última Análise desta terça-feira, os convidados analisaram a acusação que recaiu sobre Alexandre de Moraes, violar a soberania americana. O caso desta vez é o de Flávia Magalhães, brasileira naturalizada americana, cujo crime imputado é relacionado a uma postagem no X, em junho de 2023, em que criticou o ministro ao associá-lo àquele grupo, né, que aqui no Brasil é chamado de P, e você sabe o que mais. O advogado de Flávia Magalhães, Paulo Freire, explicou a situação de sua cliente. Um mandado de prisão foi encaminhado no dia 8 de janeiro de 2024 a um agente de polícia federal em Miami, Flórida. Então, agentes ficaram no encalço de Flávia durante um evento público na cidade, indicando que ela foi monitorada em pleno solo americano. E você sabe, é possível isso? Claro que não. Sem a autorização das autoridades daquele país, não se pode fazer isso. Assim como também quem vem de fora não pode fazer isso aqui em solo brasileiro. Nós temos uma soberania, nós temos algo a respeitar, que são as leis do país aonde se vive. E aí, eu vou mais além, né? A gente tem aqui, ó, o monitoramento de um cidadão americano em solo americano é o ápice da violação. A possibilidade de uma prisão ilegal, na verdade, foi um verdadeiro sequestro. Critica Faria. Para ele, a possível operação de Moraes seria uma grave violação à soberania americana. Flávia afirmou em entrevista que advogados da banca de Elon Musk, dono do X, tiveram uma reunião com ela para ajudar na defesa. Já tivemos uma reunião em agosto com a banca que atua na defesa de Musk e que suas empresas. Eles já estão tomando providências e foi através deles que encaminhamos a documentação sobre o monitoramento de Flávia, explica o advogado. Mas eu quero também um pouquinho mais além. Vocês lembram que no ano passado, né, o Elon Musk, com lá a discussão que ele teve com o Alexandre de Moraes, com os problemas que aconteceram em relação ao X, ele colocou assim, ó, né, Elon Musk diz que Moraes merece ser preso. E é só questão de tempo. Isso foi ano passado. E o cara anda até hoje atrás dessa possibilidade. Então, se acontecer alguma brecha, ele vai brigar para que isso aconteça. O cara é endinheirado, tem muita grana. A influência dele no mundo
é bastante elevada. E aí a gente vai ver aqui, ó. Olha como que Elon Musk já está trabalhando para isso. Elon Musk oferece equipe de advogados para a brasileira Alvo de Moraes. Flávia Magalhães recebeu apoio jurídico depois do mandado de prisão expedido pelo ministro do STF. E aqui está a cara da figura, o Elon Musk. Meu irmão, essa coisa vai pegar fogo. E você acha que a gente admira isso? Claro que não. Eu sou brasileiro e eu quero para o meu país, sabe, aquilo que a gente tinha lá atrás. Uma sensação de que nós éramos bem recebidos em qualquer lugar do mundo. O brasileiro era bem visto por todos. Um país democrático, aberto à chegada de pessoas novas, à saída de pessoas. Sabe, era um país bacana de se viver. E hoje a gente está cabreiro, não sabe qual é o passo que a gente pode dar. E aí eu vou mais além aqui, ó. Advogados pagos pelo empresário Elon Musk, né, se reuniram com a cidadã brasileira, naturalizada norte-americana, Flávia Magalhães, para ajudá-la em sua defesa jurídica nos Estados Unidos. Ela revelou a informação em 19 de setembro, durante entrevista ao Jornal da Oeste, primeira edição. Flávia Magalhães é alvo de um mandato de prisão expedido pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito dos inquéritos das chamadas milícias digitais. A equipe de Elon Musk entrou em contato comigo, pediu que eu fosse a Washington e colocou uma bancada de advogados à minha disposição. Afirmou, não vou pagar nada, eles estarão me defendendo. Bem, cara, vamos entender essa jogada. Essa moça, ela está lá nos Estados Unidos, ó, há muito tempo. Vamos ver aqui. Residente na Flórida há 23 anos, Flávia Magalhães é cidadã norte-americana desde 2012 e disse estar impedida de entrar no Brasil desde 2024. Nem seu advogado, o Paulo Faria, teve acesso ao número do processo no Supremo Tribunal Federal. Até hoje, o meu advogado não sabe do que estou sendo acusada, revelou. O caso ganhou proporções internacionais em junho de 2023, quando sua conta no X foi bloqueada no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Flávia Magalhães só soube da decisão depois de receber mensagem dos seus seguidores, informando que o seu perfil estava indisponível no território brasileiro por determinação judicial. Isso está sujeito a acontecer com qualquer um de nós, inclusive com a gente aqui. Por isso que eu te peço, essa bancada aqui, nós vamos passar tudo que foi importante para você tomar conhecimento. Eu falo para você com todo carinho, com todo respeito. Vem com a gente, ajuda a gente, inscreva-se no canal, vai lá, curta, dê o seu like, faça o seu comentário, peça a matéria que você quiser, que a gente vai passar aqui. E é isso. Além disso mais, eu queria que você entendesse uma coisa. Ó, compartilha, faça com que nós cheguemos bastante longe. Vou passar aqui um vídeo para você ter ideia de até onde isso está indo. Olha, o André Marsiglia, ele fala aqui, Tem ó. noticiado o fato, o que parece é que Moraes, não apenas contente, veja onde nós estamos, não apenas contente em buscar atingir as pessoas que moram fora do país com as suas decisões, não apenas contente em ignorar as leis dos outros países, como os Estados Unidos, com as suas decisões, não apenas contente em tentar bloquear as redes dessas pessoas fora do país, violando as legislações norte-americanas. Não apenas contente com isso, ele ainda tenta não apenas extraditar as pessoas, agora ele está querendo prender as pessoas fora do país. Então, manda monitorar e prender, segundo essas pessoas, em território estrangeiro. Quer dizer, o Moraes virou a polícia do mundo, é o juiz do universo, né? Não é mais apenas um comandante do Brasil, não é mais apenas alguém que manda no país, é alguém que quer mandar no mundo. E depois... Cara, isso tá um absurdo, mas eu vou corroborar com essa matéria aqui, ó. Eu quero que você entenda. Ou melhor, eu vou aqui na da Ludmilla, porque é para vocês entenderem. Como esses dois casos, Flávia Magalhães e Felipe Martins, eu digo que vem coisa ainda mais séria que a Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. Essa é a minha aposta. A coisa não para por aí. O doutor Paulo Faria, ele disse que, pela leitura dos autos, que ele só teve agora acesso semana passada, ele descobriu uma coisa. Ele descobriu que o Alexandre de Moraes
mandou a Polícia Federal do Brasil vir atrás da Flávia em solo americano. E que um agente da PF, segundo ele, teria vigiado a Flávia em uma manifestação lá em Fort Lauderdale, em fevereiro desse ano. E segundo ela, e segundo o Dr. Paulo, havia um agente da PF designado pelo Alexandre de Moraes para vigiá-la em solo americano. Isso é a alegação deles. Segundo o Dr. Paulo Faria, seria essa a razão pela qual Moraes não liberou para ele o acesso total aos autos. Porque ele, provavelmente, o Moraes não queria que o Dr. Paulo soubesse que uma ordem dessa natureza teria sido dada. Que vergonha, e assim, o Dr. Paulo Faria parece mesmo saber o que ele está dizendo. Porque olha só o que ele escreveu no X. Não adianta esconder, ele como se estivesse falando para o Moraes. Moraes, não adianta esconder o documento de folhas 94, item 4, do ofício do Setor de Coordenação Geral de Cooperação Policial Internacional, CGCPOL/DCEPF, assinado por um delegado da Polícia Federal em 8 de janeiro de 2024. Olha a quantidade de detalhes, datas, folhas. Acho que o Dr. Paulo não ia tirar isso aqui da cabeça dele. O número da página, o número do item, a data em que o ofício foi assinado, eu acho que ele sabe o que ele está dizendo. E encaminhado ao oficialato de ligação da PF em Miami, Flórida, destacando um policial federal para a façanha. Gente, a gente que convive nesse ambiente, a gente que vive essa praxe, a gente sabe o quão errado está a situação. E eu estou muito temeroso, eu estou muito preocupado que o Brasil está tomando um rumo muito difícil de passar sabe, a gente entender essa dinâmica. E é por isso que eu vou aqui terminar com essa matéria aqui. Olha, gente, é um absurdo. Essa matéria aqui já mostra tudo o que a gente tem vivido. Olha bem. O ministro Alexandre de Moraes teria determinado que um agente da Polícia Federal monitorasse as atividades de Flávia Magalhães no território americano para que, eventualmente, efetivasse a prisão dela nos Estados Unidos para que ela fosse removida para o Brasil. E também surgem algumas questões relativamente a essa decisão do ministro. As autoridades americanas sabiam que um agente da Polícia Federal do Brasil estava monitorando uma cidadã americana, porque ela, além da cidadania brasileira, também tem a cidadania americana. O governo americano, isso foi feito com conhecimento e autorização do governo americano? Ou o ministro Alexandre de Moraes está atuando da mesma forma que atuam, por exemplo, agentes do Partido Comunista Chinês e do governo chinês ao reprimir a atividade de dissidentes políticos em território americano? Então, esse é um caso que chama atenção e surgem aí duas novas frentes contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, que podem ter repercussões seríssimas, inclusive do ponto de vista do direito criminal, e, se comprovada eventual participação de servidores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes ou do próprio ministro nessas questões, ele pode vir a ser processado criminalmente nos Estados Unidos e, obviamente, se condenado, pode ter decretada a sua prisão, inclusive com a inserção do seu nome no sistema de alertas, de alerta vermelho, na lista de difusão vermelha da Interpol. Então, gente, isso é o cúmulo do absurdo. Você acha que, como brasileiro, eu tô feliz com isso? Não tô não. Eu tô muito triste, porque a gente entende que a política, ela tem que ser trabalhada de forma, sabe, muito bem trabalhada, com decência. Juiz, ministro, desembargador, cada um no seu quadrado. O jurídico é jurídico, o político é o político. A gente não pode misturar jurídico com político. E é por isso que o Brasil está indo de mal a pior. Eu entendo que as leis, elas são trabalhadas pelo legislativo. No momento em que o juiz começa a julgar, a verificar os procedimentos, o que está acontecendo, quando você começa a dar muita entrevista, quando você começa a aparecer demais, as coisas tendem a não dar certo. Então, esse é o Brasil. A gente está vivendo dessa forma. E você precisa entender que existem pessoas no país sendo perseguidas. Não é justo, não é correto. O que aconteceu lá atrás, na década de 60, 70, quando muitos eram perseguidos, mortos,
sabe, presos, sumiam. Se isso naquela época não era correto, porque hoje as pessoas que sofreram lá atrás não conseguem enxergar que o que está acontecendo hoje também é errado. Por isso, o Catuque Podcast torce, luta e vai, de forma vibrante, buscar que nós tenhamos, nesse país, o direito a uma anistia geral para todo mundo, para que todos tenham o direito de votar em quem quiser, tenham o direito de falar o que quiser, claro, respondendo nas suas devidas proporções e dentro da lei. É isso. Meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Saara, esse aqui é o Catuque Podcast e eu vou terminar te pedindo, olha, inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso trabalho, dê o seu like, vá lá, curta o nosso trabalho, faça o seu comentário e peça a matéria que você quiser. Nós faremos questão de passá-la aqui para você. É isso. Forte abraço, Deus nos abençoe. Ropê!